Bom dia, meu terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi a semana? Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências hoje, né? Galerinha, hoje nós vamos fazer a correção das nossas últimas atividades, aí da página 120 à página 122. Quem lembra qual foi o nosso último assunto? E aí, falamos sobre os animais. Falamos sobre a diversidade de animais que existe no nosso planeta. São muitos animais. É claro que tem aqueles que a gente conhece mais, porque nós convivemos mais. Mas existe uma infinidade de animais no nosso planeta, não é mesmo? E nós temos aí duas classes de animais. São os animais vertebrados, né? E os animais invertebrados. E os animais vertebrados são aqueles que... São aqueles que o que, gente? Eles apresentam crânio e coluna vertebral, né? Isso, falamos sobre os animais vertebrados. Então vamos iniciar a nossa correção. Começando aí pela página 120, que diz assim, a nossa primeira questão. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Depois, escreva as frases erradas corrigindo-as. Então vamos lá. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Isso, todos eles possuem crânio e coluna vertebral, não é mesmo? Só possuem coluna vertebral as aves e os mamíferos? Não, né? Possuem coluna vertebral as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios e os peixes, não é isso? Os anfíbios são animais invertebrados? Não, eles são animais vertebrados. E a baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de vertebrados? Sim, são exemplos de animais vertebrados. Então já respondemos aí, né? Tanto o verdadeiro e o falso, quanto a organizar, né? As que estavam erradas passando para a forma correta. Segundo, dê uma justificativa para a afirmativa abaixo. O livro traz sugestão. Quer dizer que a sua resposta está errada? Não, ok? Os animais são seres vivos. Os animais são seres vivos porque nascem, eles crescem, eles se reproduzem, envelhecem e morrem, não é mesmo? Precisam de ar, precisam de água, de alimento, né? Para se manterem vivos. O que significa a palavra fauna? Pesquise e responda. É o conjunto das espécies animais de um país ou região. Então, lembra que nós falamos que temos a flora e a fauna? A flora, gente, é o conjunto das espécies de plantas, né, de um país ou região. A fauna é o conjunto de animais, ok? Número 4. Quantos e quais são os grupos em que os animais vertebrados são divididos? Então, eles são divididos em 5 grupos. Os mamíferos, as aves, os peixes, os anfíbios e os répteis, certo? Pronto, todo mundo corrigindo. 5. Observe as ilustrações e faça a correspondência correta. Número 1, mamífero. Número 2, aves. Número 3, peixe. Número 4, anfíbio. E número 5, répteis. Então, vamos lá. O cachorro, ele é o quê? Um mamífero? Uma ave, um peixe, um anfíbio ou um réptil? Ele é um mamífero, né? Ele nasce aí da mamãe e mama. A gestação dele é dentro do corpo da mamãe. A serpente é o quê? Um réptil. O porquinho aí é o quê? Um mamífero. Ah, o pinguim, gente. O pinguim é o quê? Quem lembra aí? É uma ave. A coruja também é uma ave. O jacaré é um réptil. O sapo é o quê? Um anfíbio. A rã é um anfíbio. Isso. E o peixe? O peixe é um peixe, né? O tubarão aí é um peixe. Pronto. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar. Eu acabei não colocando a nossa última página, não foi? Aí na página 122. Na página 122, galerinha, tem observe a imagem e depois responda as perguntas, né? Que animal aparece na imagem? Aí é o quê? Um sapo, né? Ou uma rã. Aí tem
Faça um desenho representando o esqueleto do animal acima e escreva o nome do grupo de vertebrados ao qual ele pertence. Então, você ia desenhar um sapo e o grupo aí é os anfíbios. Aí tem, sétimo, leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Primeiro, geralmente tem o corpo coberto por escamas. Qual é, hein? Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. Tá óbvio, né? Respiro o oxigênio da água retiro o oxigênio da água para sobreviver. Que animal sou eu? É o peixe, não é? Agora vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esses reinos, tá, galerinha? Para vocês entenderem melhor, compreenderem melhor, né? Então, gente, os peixes, eles são animais vertebrados, né? Na sua maioria, eles nascem de ovos, a maioria, mas tem alguns que não, né? Tem o corpo coberto de escamas, porém, tem algumas espécies que têm a pele lisinha, né? Vivem, obviamente, na água, né? E eles se movimentam aí, se deslocam de um lugar para o outro com o auxílio das nadadeiras, né? Os peixes, gente, eles também precisam de oxigênio para sobreviver, claro. Porém, no caso dos peixes, eles retiram esse oxigênio da água, né? Essa água, ela entra pela boca do peixe e passa aí pelas guelras. Tá vendo essas fendas aí do lado do peixe? São as guelras, né? Ou brânquias. Elas são responsáveis pela extração do oxigênio, né? E aí essa água sai por essas fendas das guelras. Então, nós temos alguns exemplos de peixes. Pronto. Nós temos o robalo, nós temos a garoupa, nós temos aí a sardinha, que nós comemos muito, né? O peixe vermelho, a cavala também, o tambaqui, o surubim, tem vários, né? O peixe, ele tem a pele geralmente recoberta por escama, como eu falei anteriormente, possui nadadeiras que são utilizadas para se locomover, respiram pelas brânquias ou pelas guelras, na sua maioria, né? Põe ovos, por isso eles são ovíparos, ok? Na sua maioria, nem todos põem ovos, mas a maioria eles põem ovos, por isso eles são considerados ovíparos. São aquáticos, né? Marinhos, seja de água doce ou de água... São aquáticos marinhos, no caso da água salgada, ou também de água doce, ok? Pronto, aqui, acabei de falar sobre as características do peixe. Vamos falar agora sobre os anfíbios, né? Vamos entender aqui um pouquinho sobre esses animaizinhos. Então, aí a gente já vê uma coisa bem estranha, né, gente? Eles são seres vivos, claro, né? Tem a pele úmida, a pele molhadinha. E eles, durante o ciclo de vida dele, eles passam por duas fases, tá, galerinha? Uma é a fase aquática, onde eles vivem na água, e a outra é a fase terrestre, né? No caso, alguns exemplos que passam por essa fase aquática e terrestre são os sapos, as rãs, as pererecas, né? No caso dessa fase, o que é que acontece? A mamãe dele, ela põe os ovos lá na água. Esses ovos, eles são fecundados pelo gameta do pai, lá na água mesmo, né? O filhote, depois de formado, ele eclode, o ovo eclode, ele sai do ovo, né? Em forma de uma larvazinha, um girinozinho. Olha aí na imagem, depois do ovo eclodido, esse girinozinho, né? E quando ele vai chegando à vida adulta, ele sofre um processo chamado de metamorfose, que é uma transformação corporal. E aí, depois que ele passa por essa metamorfose, onde acontece aí o desaparecimento, no caso dos girinos, quando eles são pequenininhos, eles respiram pelas brânquias. Mas quando eles vão crescendo, eles perdem essas brânquias e passam a fazer essa troca gasosa, nessa respiração pelo pulmão, né? E também pela pele dele úmida, eles respiram pela pele também. Por isso que não pode, gente, jogar sal nos bichinhos do sapo, porque eles morrem, né? Além de danificar a pele dele, tapa ali, né? Por onde eles respiram, né? E aí ele se desenvolve,
perde esse rabinho, desenvolve aí as patas, vocês estão vendo? E vira o sapo. E aí, na fase adulta, ele sobrevive tranquilamente na sua fase terrestre, ok? Aí vamos falar também um pouquinho sobre a locomoção dos anfíbios. Como é que acontece? Então, nós temos os anfíbios que se locomovem por meio de saltos, que é as rãs, as pererecas e os sapos. Nós temos aqueles anfíbios que rastejam. É o caso aí, gente, da cobra cega, que parece uma minhoca, mas é uma cobra cega. E nós temos também os anfíbios que caminham, né? Caminham usando as 4 patinhas, que temos como exemplo a salamandra aqui. A salamandra, que é lindinha, né? Pronto. Agora vamos para os répteis. Já falamos lá naquela outra aula sobre eles, agora nós só estamos nos aprofundando, certo? Então, ó, são animais que têm o corpo coberto por placas rígidas, alguns têm carapaças, outros têm escamas, né? Alguns, eles se rastejam para se locomover, como é o caso das cobras. Outros já se locomovem sobre os 4 membros, né? Arrastando aí a parte de baixo no chão. É o caso aí do crocodilo, né? Ele se locomove dessa forma. Tanto o crocodilo como os lagartos e as tartarugas, né? Esses animais, gente, eles têm sangue frio, viu? Dessa forma, eles não conseguem sobreviver, em hipótese alguma, em lugares quentes. Com temperatura, perdão, eles não conseguem sobreviver em temperaturas baixas, desculpa, gente. Então, ó, eles têm o sangue frio, então eles não conseguem viver em região com temperatura baixa, tipo o Polo Norte, onde é muito frio, sabe? Eles não conseguem sobreviver lá, porque eles não conseguem regular essa temperaturazinha aí do corpo dele. Então, a maioria desses animais, eles botam ovos, por isso eles são chamados de animais ovíparos, ok? Esses ovos, gente, eles são chocados pelo calor do sol. Aí, ó. Mas existem algumas cobras e lagartos que os filhotes, eles eclodem do ovo dentro do corpo da fêmea mesmo. Algumas cobras, gente, elas têm o ovo, mas o ovo fica dentro do corpo dela. E aí o filhotezinho eclode e sai de dentro do ovo, dentro do corpo da mamãe. E aí sai o filhotezinho já. Tá certo? Então, dentro do corpo da fêmea já nasce fora dessa proteção. Nesse caso, eles são ovovíparos, né? Aqui, ó, um exemplo. Achei que eu não tinha colocado, mas coloquei. Então, ó, aqui são vivíparos, ovíparos, né? Onde as tartarugas aí, elas enterram os ovos para que o sol ele esquente e ele choque esses ovinhos. E no caso das cobras, de algumas cobras que são ovovíparas, o ovo, ela até bota ovo, mas aí fica dentro do corpo dela e eclode dentro do corpo dela mesmo, né? Os répteis, galerinha, eles respiram por pulmões, né? Já que são adaptados, já que vivem aí na terra, são animais terrestres, né? E alguns, até os répteis que são aquáticos, né, como é o caso das tartarugas, elas também respiram por pulmões, não é por brânquias não, viu? Mesmo ela sendo aquática, ela respira por pulmões. Vamos lá, agora falando das aves. Ó que linda essa ave, né? Obviamente são animais que têm o corpo aí coberto por penas, né? Apresentam bico, um par de asas, né? Que elas se locomovem aí por meio dessas asas e por meio de um par de patas também, por isso são chamados de animais bípedes, né? Existem também espécies que são adaptadas aos diversos tipos de habitat do planeta, né? Esses animais, eles podem viver tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. Assim como acontece lá com os mamíferos, né, que a gente viu? Eles respiram pelos pulmões. E vários representantes desse grupo, gente, eles mesmo tendo asas, eles não desenvolvem a capacidade de voar, né? Que é o caso do pinguim. A galinha também ela não consegue voar muito. O avestruz aqui, eles não conseguem voar. A galinha, gente, é um exemplo de uma ave que ela se adapta tranquilamente ao ambiente terrestre, né? E também, uma curiosidade, existe uma ave
aves que são consideradas aquáticas, que são algumas espécies de gansos e patos. São considerados animais aquáticos, né? Agora, os mamíferos, para a gente finalizar aí a nossa aulinha. Os mamíferos, gente, eles são, vamos lá, animais que mamam quando pequeno, por isso são considerados mamíferos, né? Assim como nós somos mamíferos, né? Alguns habitam ambientes aquáticos, como é o caso aí da baleia e dos golfinhos, né? E apenas o morcego é um mamífero que é capaz de voar, né? A maioria dos mamíferos, eles habitam aí os ambientes terrestres, né? Incluindo as regiões mais frias do planeta. Nós temos aí exemplo do urso polar. E também, gente, regiões mais secas do nosso planeta. Nós temos como exemplo aí os camelos, né? Que eles sobrevivem aí nos desertos, né? Regiões bem quentes. São animais vivíparos, ok? Ou seja, seus filhotes são gerados dentro da barriga da mamãe, né? Os mamíferos, eles têm a pele total ou parcialmente coberta de pelos. Existe uma grande variedade nos hábitos alimentares, né, dos mamíferos. Entre elas, nós podemos citar aí, ó, os carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam exclusivamente de carnes, como é o caso das onças, dos lobos e dos leões. Nós temos os herbívoros, que eles se alimentam aí exclusivamente de vegetais, como é o caso da vaca, do cavalo e das capivaras. E nós temos os onívoros, né? Eles se alimentam tanto de plantas como de outros animais. É o caso de porcos, de raposas e de nós seres humanos, ok? E a tia trouxe duas curiosidades. Olha, as equídenas, olha que bonitinho, gente. E os ornitorrincos, olha que coisa mais linda, um ornitorrinco bebê. Eles são animais encontrados lá na Oceania, né? É o continente onde está localizada aí a Austrália. Nós não temos essas espécies aqui no Brasil. Apesar de serem mamíferos, eles geram ovos, sabiam? Pois é, são mamíferos, mas geram ovos, que são incubados no corpo da fêmea, né? E depois eles são postos aí no ambiente. Além disso, eles possuem boca em forma de bico. Você preste atenção, o ornitorrinco pequenininho e os equínodos. Quando o ornitorrinco cresce, ele fica com bicão. Todo mundo já assistiu um desenho com um ornitorrinco, né? Eles têm um bico similar ao de aves, né? Como o bico do pato. Você vê que parece o bico do pato. Mas como eles podem ser mamíferos, tia, né? Mesmo com essas características, eles possuem pelos e também produzem leite que alimentam seus filhotes. Então, por isso eles são mamíferos. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. A tia tentou trazer ela o mais interessante possível, mais interativa, com muitas imagens. Atenção na correção, na explicação. Gente, a atividade de hoje, ela ficou um pouquinho extensa, olha. 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133 e 134, 135. Mas é uma página só, às vezes é uma questão ou duas questões por página, então não se preocupe, não é muita coisa, tá bom? Então, uma semaninha abençoada, beijos e até a nossa próxima aulinha.